Então, boa noite. Queremos acolher a todos vocês que estão aqui conosco, que estão também nos acompanhando pela nossa web TV. Nós vamos iniciar essa noite clamando o Espírito Santo, já preparando o nosso coração para acolher a palavra do nosso fundador através do nosso compêndio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, peçamos todos juntos. Pai, em tua presença pedimos o teu Espírito, pois queremos fazer tua vontade em nossas vidas. Pede todo o teu coração, Pai. Pai, em tua presença pedimos o teu Espírito, pois queremos fazer tua vontade em nossas vidas. Ergue teus braços, vem Espírito. Vem Espírito Santo de amor. Clamemos todos juntos, Rei do céu, Consolador. Rei do céu, Consolador. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem sobre todos nós nessa noite. Vem sobre Vem Espírito. nós. Vem Espírito Santo de amor. Sobre a nossa família, sobre nossos pensamentos, Rei do o nosso coração. Consolador. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Vai soltando a tua voz nesse canto em línguas agora, deixando te envolver. Vai clamando esse Espírito Santo que vem abrindo a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso coração. Queremos escutar o teu Espírito Santo nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra neste dia. Obrigado por tudo que nós iremos aprender da nossa igreja. Obrigado de modo particular esse início do mês de fevereiro. Tudo que podemos receber através do nosso fundador. Você que está em casa já vai também abrindo o seu compêndio, te deixando ser envolvido, conduzido nessa noite por essa palavra. Obrigado também pelo dom da vida do diácono Jorge. Por tudo aquilo que nós iremos através dele receber como fruto da nossa igreja, tudo que a nossa igreja tem a nos ensinar neste dia. Por isso, obrigado, Espírito Santo. Nós queremos nos deixar conduzir. Abre os nossos ouvidos, abre também o nosso coração nesse dia. E te pedimos essa escuta através da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Uma alegria de poder nos unir, nos reunir nessa comunhão da quinta-feira. E nesse momento de formação mensal, a partir do compêndio 2022, que é consagrado ao tema da responsabilidade. Então, a alegria de encontrar os comunitários de vida, de aliança, e também os que são cansados, doentes com o Covid, que seja no Canadá, no Moçambique, na Europa, nas casas do Brasil, são alguns que são ainda com esse problema de doença. Então, esperamos nos unir todos, de boa saúde, como os doentes, nessa comunhão renovada. Hoje,
vamos avançar na formação desse mês de fevereiro, que é consagrado a fazer um resumo da doutrina social da Igreja. O que é a doutrina social da Igreja? Porque o tema da responsabilidade toca completamente o coração da doutrina social da Igreja. O tema da responsabilidade é um tema bíblico, um tema espiritual, um tema social, é um tema moral, um tema filosófico. E então, não podemos falar desse tipo de tema sem conhecer a doutrina social da Igreja. Então, vamos ver rapidamente o que é essa doutrina social. E ela faz parte da preocupação da nova evangelização. Ela não é desconectada da preocupação da Igreja da nova evangelização. Ela revela o homem a ele mesmo. O homem é revelado a partir do Evangelho, mas implica essa revelação cristã, evangélica, bíblica do homem em Cristo, provoca nova responsabilidade também no seu relacionamento com Deus, implica relacionamento na vida social, na vida moral, na vida organizacional, na vida econômica, na vida política. E então, essa dimensão social da Igreja não é de hoje, ela vem do Evangelho. O Evangelho, Jesus se preocupa das pessoas e das necessidades das pessoas. Necessidades na vida social, na vida econômica, na vida alimentar, tantas coisas de nossa vida humana que são visitadas pelo Evangelho, que não são fora da preocupação de Deus. E então, todas essas dimensões temporais que concernam a doutrina social, justamente com esse tema da responsabilidade, vamos ver durante o ano. Mas esse mês de fevereiro concerne um resumo da doutrina social. E existe desde 2004 um escrito muito bom, excelente, não tem melhor, que se chama Compêndio. Não é o nosso compêndio, mas se chama Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Esse compêndio é muito exaustivo. Ele recupera todo o ensino moral, social, organizacional da vida humana a partir do Evangelho e a partir das grandes encíclicas da Igreja. E faz um século que a Igreja é preocupada com a dimensão social. Não é só Vaticano II. Alguma vez as pessoas acham que Vaticano II foi um concílio que não era espiritual, que fez sair a Igreja do foco místico, profundo, litúrgico. Não, é uma besteira de dizer isso. A doutrina social da Igreja começa desde o Evangelho. E a semana passada acabamos o retiro da vida consagrada de nossos irmãos, da dimensão masculina da vida consagrada na comunidade, e falamos de São Basílio. No século IV, São Basílio foi um bispo muito social, e um dos padres da Igreja social. Ele construiu, a irmã gosta dessa ideia, ele construiu um hospital enorme, onde tinha todas as categorias de cuidado para não somente os doentes, mas também os médicos, os funcionários, uma cidade que se chamava Basileada. E ele foi muito social. Quantos santos na história da Igreja viviam uma dimensão social em relação com a pobreza, a dimensão com os cuidados que precisava, a dimensão econômica ou organizacional. Mas a Igreja, ela carrega essa doutrina social. Cuidado com essas palavras que vão categorizar, dizendo o Concílio Vaticano II é chato porque abriu a porta de uma dimensão social, e vão aproveitar disso para
criticar o concílio. Então, nenhum concílio foi refeito de novo na história da igreja. Eu acho que, se não, imagina que vamos refazer o concílio Vaticano II, mas não existe isso. Quem vai fazer essa proposta? Ninguém. Do mesmo modo que nós vamos refazer os concílios da igreja, Constantinopla, Nicéia e Éfeso, que determinar a fé, os grandes dogmas da igreja. Não, são documentos do Concílio Vaticano II que são maravilhosos. Dei Verbum, documento sobre a palavra de Deus, tão lindo. Lumen Gentium, documento sobre a igreja também. Gaudium et Spes, alegria e esperança, que é um documento, fonte de referência sobre a dimensão social da igreja. E que vai dizer, por exemplo, Gaudium et Spes 22, o Cristo revela o homem a ele mesmo. Não é verdade? Claro, porque com Cristo eu me torno mais homem e você se torna mais mulher com essa evangelização de Jesus em nossa vida. Então, todas essas dimensões humanas não devemos colocar ao lado como se era uma coisa nova na igreja que escapa à vida mística, à vida espiritual. Não tem nada a ver. O homem integral é visitado pelo Evangelho, é visitado por Cristo e tem a ver com a sua vida espiritual, tem a ver com sua vida social, com sua vida societal, com sua vida humana, comunitária. Então, e são situações também que promovem essa doutrina social. O Papa Leão XIII, no século XIX, que foi um dos primeiros grandes papas das encíclicas sociais, Rerum Novarum, as coisas novas, devia cuidar da situação dos trabalhadores nessa época. A época industrial que começava, então ele devia se confrontar a essas questões. Esse Papa Leão XIII escreveu encíclica sobre o Sagrado Coração de Jesus, escreveu encíclica sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, sobre São Tomás de Aquino. Não é um Papa social, como hoje as pessoas também querem categorizar o Papa Francisco como um Papa social, então que não é muito interessante, mas é chocante, não é isso. Não é. A doutrina social da igreja faz parte do coração da doutrina da igreja. Não é uma coisa à parte. A vida social seria uma coisa à parte. Porque no Brasil, os padres da teologia da libertação fizeram um desequilíbrio. Bom, isso talvez, mas não tem nada a ver com a doutrina social da igreja, que é muito importante e interessante. A primeira grande encíclica social foi Leão XIII, e outras que seguiram. Eu não vou fazer toda a lista desses papas que fizeram essa influência também, essa consciência na igreja. Paulo VI, Populorum Progressio, que foi também um promotor dessa doutrina social. Ele que declarou diante do ONU, Organização Nacional dos Estados, a igreja deve ser experta em humanidade. Perita? Oui. Perita em humanidade. Ninguém vai contestar hoje Paulo VI como um Papa importante, Santo Paulo VI, que foi um Papa importante na história da igreja. Não vamos criticar também São João Paulo II, que escreveu 3 encíclicas sociais, que você tem na página, eu acho, 73 do compêndio. Solicitudo Rei Socialis, a solicitude social, Santissimus Annus, que foi no centenário da primeira encíclica Rerum Novarum de Leão XIII, e uma encíclica sobre o trabalho humano, Laborem Exercens. São referências muito interessantes.
Bento XVI também entrou nessa linha, na sua medida. Caritas in Veritate, a caridade na verdade, em 2009, que foi a partir da crise financeira de 2008, e foi documento importante no plano econômico, social, financeiro, sobre a posição da Igreja. E o Papa Francisco, a partir, sobretudo, do Evangelii Gaudium, ele entra nessa linha da doutrina social, a partir também de Laudato Si, o Evangelho da criação e da ecologia integral, Fratelli Tutti, sobre a dimensão fraterna e humana também, que é importante. Então, não podemos pensar que são coisas que são marginais. E isso é o coração, faz parte do coração da fé da Igreja e da vida espiritual. Temos novos problemas hoje, em 2022, que não podemos tampar os ouvidos. Por exemplo, o padre Serac, que foi amigo nosso lá no início da comunidade, que foi a Madre Teresa da Índia, de nossa região, da França. Ele saiu dessa região e ele se preocupou bastante sobre a evangelização da Índia. Você sabe que na Índia, hoje, são 1,200 bilhão de habitantes. 1,210 bilhão de moradores, de habitantes, de índios. Mas são quantos cristãos da Índia? Você sabe, uma ideia? Não são mais que 29 milhões. 29 milhões sobre 1,210 cristãos são 28 milhões. E dentro dos cristãos, quantos são os católicos? Ou a metade? Um pouco menos da metade. Então, são problemas que a Igreja recebe em Roma, recebe tudo isso e deve organizar também como ajudar esses países. São quantos as pessoas que morrem de fome hoje no mundo? Anotei, em novembro de 2021, 45 milhões que são próximos da fome total. 45 milhões de pessoas. E outros, por exemplo, que são analfabetos. 750 milhões em 2018 no mundo. A Igreja não pode fechar os ouvidos, não pode se fechar a essas questões que são interpelantes, que são provocadoras pelos cristãos, que nos provocam. Bom, mas voltamos a esse resumo da doutrina social, na página 114. Começamos com essa citação do Concílio Gaudium et Spes: o homem, única criatura sobre a terra a ser querida por Deus, por si mesma. Deus viu que era muito bom. Essa criatura humana é considerada mais importante que todas as outras criaturas. E por isso que a doutrina social vai nos apresentar, é desafio de resumir isso em 7 ou 8 páginas, mas vamos ver quais são os fundamentos da doutrina social, quais são os valores que são reunidos nessa doutrina social, quais são os princípios reunidos, e os lugares de humanização dessa doutrina social. A promoção da dignidade humana, diz o compêndio de 2004, como eu falei, o número 553, a promoção da dignidade humana implica, antes de tudo, a afirmação do direito inviolável à vida, desde a concepção até a morte natural. Respeito da vida inviolável, a partir da conceição.
um ser humano não começa a partir do nascimento, começa a partir da concepção. E isso deve ser bem claro por nós. Não podemos ignorar esse tipo de coisa. Por exemplo, são vários artigos ou várias declarações de homens políticos que vão dizer que a vida só começa a partir do nascimento, que não tem antes existência de uma vida de pessoa. A igreja não pode considerar isso como uma coisa sem reagir. A partir da concepção até a morte natural, primeiro entre todas e condição para todos os outros direitos da pessoa. É a base. O respeito da dignidade pessoal exige, ademais, o reconhecimento da dimensão religiosa do homem, dimensão natural, que não é uma exigência meramente confessional, mas sim de uma exigência que mergulha a sua raiz inextirpável na própria realidade do homem. Todas as palavras são bem pesadas, são bem justas e importantes para definir quais são os fundamentos essenciais da doutrina social. Então, em primeiro, o respeito da vida humana. A vida humana deve ser respeitada de qualquer pessoa na Terra que concerne essa questão. Qualquer pessoa, de qualquer religião, qualquer raça, qualquer país, etnia. Segundo fundamento, a dignidade da vida humana. Entre parênteses, eu descobri que esse compêndio da doutrina social foi preparado e trabalhado na direção do cardeal Vantuan, que era focolare, que Dom Alberto conhecia, mas que infelizmente foi doente e morreu antes que saia esse compêndio da doutrina social. Mas é bom que você sabe isso. Segundo fundamento, a dignidade da vida humana, que deve ser reconhecida em todo ser humano. Compêndio número 105, a igreja, na página 114, a igreja vê no homem, em cada homem, a imagem do próprio Deus vivo. Reconhecer em cada ser humano, cada rosto humano, a imagem do próprio Deus vivo. Eu gosto muito desse filósofo judeu, que não é cristão, Levinas, Emmanuel Levinas, que o São João Paulo II gostava de ouvir cada ano no Congresso de Filosofia em Roma. Levinas desenvolvia essa ideia que o rosto do outro me torna responsável, me provoca a responsabilidade. Depois de conhecer o rosto do outro, eu não posso fazer como se eu não conheço essa pessoa. Essa pessoa é um número, é uma coisa, um indivíduo. E justamente a pessoa humana é no coração da doutrina social da igreja. Você nunca vai poder falar mais de indivíduo depois. Nunca. Eu não posso dizer, são quantos indivíduos lá nessa reunião? Não. Você, depois de entrar na doutrina social da igreja, você vai falar de pessoa. Não vai mais falar de indivíduo. E terceiro, outro eu. Também o compêndio 132 diz, considerar o próximo como outro eu. É bonito, são expressões bonitas. Terceiro fundamento da doutrina social da igreja é princípio de filosofia ética, moral e da teologia, número 34 do compêndio da doutrina social. Ser pessoa à imagem e semelhança de Deus comporta existir em relação, em referência ao outro eu, porque Deus mesmo,
uno e trino, e comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa dignidade humana pode se verificar e deve atingir qualquer dimensão econômica, política, linguística, racial, sexual, religiosa. E, do outro lado, não podemos discriminar também, do outro lado, essa consideração. Para o desenvolvimento integral do homem, diz o Santo Papa Paulo VI, todo é de todos os homens. Voilà. Para que o desenvolvimento integral do homem pode acontecer. Não tem discriminação nem de língua, nem de raça, nem de dimensão sexual, econômica, política, religiosa. Redentor hominis, eu acho que eu citei também, oui, eu citei no compêndio número 106, Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, no homem tem origem a vida social, a qual não pode renunciar. E reconhecê-lo, seu sujeito ativo e responsável nessa vida social. E a ele deve ser finalizada toda e qualquer modalidade expressiva da sociedade. O homem é um ser relacional. A imagem do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é uma pessoa relacional. E por isso, a imagem de Deus não podemos ser do outro jeito que pessoas sociais, fraternas, comunitárias. Porque Deus é comunidade. Então foi a questão, os 3 primeiros fundamentos, você perceber, hein? 3 fundamentos da doutrina social. Respeito da vida humana, dignidade da vida humana e a visão personalista da vida humana. Segunda dimensão, são 4 valores fundamentais da doutrina social da Igreja. Isso você pode se referir à página 106, 16, desculpe. 116, verdade, liberdade, justiça e paz, que são os 4 valores referência fundamentais da doutrina social. A questão da verdade é um relacionamento com a verdade que é uma verdade objetiva. A verdade, por nós, é uma pessoa. Eu sou caminho, verdade, vida. É uma verdade objetiva. A verdade, por nós, é uma pessoa, é um comportamento, é uma referência, é uma vida integral que concerne todos os elementos de nossa vida. E muitas vezes vivemos de uma verdade subjetiva. Mas é isso, é minha verdade. Ok, tá bom. Mas você acredita que tem uma verdade objetiva? Porque hoje, com a dimensão do subjetivismo, muitas pessoas vão se fazer sua verdade. A Igreja, na sua doutrina social, se apoia sobre a verdade em Cristo. A verdade objetiva não é minha verdade, em primeiro lugar. Você pode perceber quantas vezes reagimos defendendo nossa verdade. Mas não é minha verdade que é a defender. É a verdade que é a defender. E São Paulo vai dizer uma palavra, eu acho que na segunda carta aos Coríntios, vai dizer: não temos poder contra a verdade. Não temos poder, ninguém tem poder contra a verdade. Ela é. Ela é desde o início, desde o princípio, e ela será. Então, a verdade, João Paulo II vai dizer, é a citação que eu utilizo na nota 8,
O esplendor da verdade brilha em todas as obras do Criador, particularmente no homem criado à imagem e semelhança de Deus. A verdade ilumina a inteligência e modela a liberdade do homem, que neste modo ele é elevado a conhecer e a amar o Senhor. E nosso relacionamento com a verdade. Segundo valor da doutrina social, a liberdade. Que significa a capacidade livre de escolher o bem ou o mal. Tem uma citação do cardeal Ratzinger. Se o platonismo, a religião de Platão, nos dá uma ideia da verdade, a fé cristã dá-nos a verdade como caminho. E somente se tornando um caminho que ela se torna também a verdade do homem. São concentrados de teologia e de filosofia que são muito ricos para aprofundar e meditar. Depois de ler isso, eu tenho desejo de passar 15 minutos. O que ele quer dizer? Não, porque são elementos filosóficos, teológicos, profundos, mas vale a pena de pensar, porque senão vamos fazer um zapping rápido e não vamos ganhar muito progresso no nosso conhecimento da fé. A ideia da verdade vem do platonismo, mas a verdade objetiva e na pessoa vem de Jesus Cristo. A lei foi dada a Moisés, dirá São João, mas podemos completar. A ideia da verdade foi dada com os filósofos, Platão. Não podemos negar tudo na filosofia, não devemos. Devemos incluir as pesquisas dos filósofos. Mas a verdade por nós é uma pessoa, é Cristo. E que tem por consequência que a pessoa humana tem um valor muito importante. Terceiro valor fundamental, a justiça. E são, na justiça, três dimensões. A justiça comutativa, que ignora as diferenças que são consideradas entre pessoas, são pessoas. Então, independentemente da competência, independentemente da outra categoria, da raça ou não sei o quê, dos diplomas, são pessoas a considerar. Comutativa se chama. Tem a segunda dimensão que se chama justiça distributiva. Cada pessoa, num grupo, cada pessoa recebe de acordo com seu mérito e contribuição. Bom, os salários na justiça social, claro que tem um salário mais importante porque a pessoa tem mais responsabilidade que outro. Bom, ele vai receber um salário diferente. Justiça distributiva. E, enfim, a dimensão da justiça social. Meio pelo qual cada um recebe o que é necessário para se realizar como pessoa. Nós, na comunidade, temos consciência, temos dever de dar a cada comunitário o que ele precisa para sua missão, para sua responsabilidade, para desenvolver sua vida pessoal. Bom, não damos salário. Não damos salário. Nem ninguém. Nem o fundador, nem o moderador, nem não sei quem recebe salário. Mas todos recebem a mesma conta em natura, se diz, em natura, você diz, de alimentação, alojamento, todas as funções, formação e todas essas coisas. Se fazemos uma lista do que recebemos, isso corresponde a um certo salário. É bom de fazer isso, para ter uma certa consciência do que a responsabilidade da comunidade também considera cada pessoa.
Depois, uma citação, a página 116, o magistério social evoca a respeito das formas clássicas da justiça, bom, já falamos, hein? As três dimensões, comunicativa, distributiva e social. Um relevo cada vez maior no magistério tem adquirido a justiça social, que representa um verdadeiro e próprio desenvolvimento da justiça geral, regulador das relações sociais, com base no critério da observância da lei. Último valor que sublinha a doutrina social é a paz, que permite a compreensão em qualquer grupo. A dimensão da paz é importante. Contribuir para a harmonização de todos. O compêndio da doutrina social, número 454. Em Jesus, se realizou a reconciliação do homem e do mundo com Deus, de sorte que cada ser humano, consciente do amor divino, pode reencontrar a paz perdida. Todo aquele que está em Cristo é uma criatura nova. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo, segundo Coríntios. A natureza que foi criada no Verbo, por meio do mesmo Verbo, feito carne, foi reconciliada com Deus e pacificada. A paz, somos chamados a ser pessoa de paz. É constituída de nós. Mas isso me faz perder a paz. Claro. O sofrimento, mais problema na sociedade, no grupo, na comunidade, na cidade, pode nos fazer sair da paz. São esses 4 valores fundamentais. Depois, 5 princípios da vida da doutrina social. Na página 117. 5 princípios de vida. O bem comum. Uma comunidade, uma associação, deve se preocupar do bem comum. O bem comum não deve ser passar ao lado. A responsabilidade de garantir esse bem comum. Por exemplo, os pais de uma família se preocupam antes dele mesmo. O pai deve se preocupar do bem comum. A mãe não deve se preocupar de seu bem próprio antes do bem da família. A mesma forma, em comunidade, qualquer organização humana. E o número 165 do Compêndio da Doutrina Social, eu relatei, a pessoa não pode encontrar plena realização somente em si mesma, prescindindo do seu ser com e pelos outros. Essa verdade impõe-lhe não uma simples convivência nos vários níveis da vida social e relacional, mas a busca incansável, de modo prático e não só ideal, do bem e do sentido e da verdade que se pode encontrar nas formas de vida social existentes. Somos feitos não somente para realizar nossa vida pessoal, minha vida pessoal, que recupera tanto espaço interior, minha vida, minha saúde, meu ser, meu corpo, minha alma, meu pensamento. Meu Deus, mas e os outros? Hein? Então é bom de pensar alguma vez se eu estou investindo também na preocupação dos outros e no meu serviço pelos outros, justamente, que me é confiado. Eu devo pensar esse bem comum em qualquer coisa, que seja a limpeza do quarto, aqui, hein? Do corredor, não sei onde, que seja a alimentação, que seja a estruturação das coisas. É muito importante de pensar, hein? E de trabalhar no serviço de todos. Segundo princípio de vida, segundo a doutrina social, a Declaração Universal dos Bens. Então, é uma fórmula estranha, hein?
Mas é importante de considerar, Deus oferece vários bens da terra. E são os bens universais. Deus nos confiou a terra no gênero humano porque ela faz viver todos os seus membros sem excluir ninguém, nem privilegiar outros. A terra, os bens que recebemos cada dia, o ar que respiramos, precisa que seja respeitado, distribuído a todos. A água, o sol, a terra, tudo que ela pode produzir é destinada a todos. Não é que alguns devem aproveitar e excluir os outros. Então você pode perceber que são coisas importantes na consciência da sociedade, na consciência de nossa organização comunitária, na consciência de nosso modo de viver. Quantas vezes podemos... as pessoas que vão jogar papel lá, vão comer sanduíche, não sei o quê, e vão jogar coisa lá na beira da rua. Não, esse comportamento não considera, não respeita a sociedade, não respeita o bem comum. Compêndio número 172. Todo homem deve ter a possibilidade de usufruir do bem-estar necessário para seu pleno desenvolvimento. O princípio do uso comum dos bens é o primeiro princípio de toda a ordem ético-social e princípio típico da doutrina social cristã. Depois, é o número 2, a solidariedade. Desculpe. Subsidiariedade. O que é a subsidiariedade? De respeitar cada pessoa como uma instância intermediária que oferece à comunidade. Por exemplo, um pai de família, Vincent é pai de família. Se eu vou organizar a vida da família como responsável da comunidade, eu vou falar com o chefe de família, que é Vincent. Eu não vou implicar a família sem respeitar essa dimensão da subsidiariedade, do intermediário, da pessoa. Eu vou respeitar a responsabilidade de Vincent como chefe de família. Em Palmas, Nelito como chefe da família dele. Eu não vou organizar a família ou interferir na família sem passar, sem referência à subsidiariedade. Imagine, eu vou na família e dizer, todo mundo se acorda lá às 8 horas, não deve ter ninguém lá na cama, o que é esse problema lá? Eu vou fazer isso? Eu não vou fazer isso por conta da subsidiariedade, como eu não vou também ir na cozinha de Franciel, hein? Camila? Quem é responsável da cozinha? Camila? Ah, bom, não sabia. Eu não vou chegar lá sem pedir quem é a responsável, a quem eu vou pedir, me passa um pouco de gengibre para dor de garganta. Ben oui, eu vou respeitar a responsável da cozinha atual aqui. Em Palmas, é Ana Caroline. Bom, Ana Caroline, para mim, é mais familiar de pensar responsável da cozinha que se é Franciel ou Camila. E isso é a subsidiariedade. Número 185, a subsidiariedade está entre as mais constantes características diretrizes da doutrina social, presente desde a primeira grande encíclica social. A rede desta relação inerva o tecido social e constitui a base de uma verdadeira comunidade de pessoas, tornando possível o reconhecimento de formas mais elevadas da sociabilidade. Depois, solidariedade. Todos são responsáveis uns pelos outros e devem trabalhar pelo bem comum. E uma escolha livre por respeito ao outro, reconhecer o outro como uma pessoa de direito próprio. Depois, uma outra categoria
outros princípios que se chamam os corpos intermediários. É um pouco como subsidiariedade. Página 119. Quais são os corpos intermediários? Eu trabalhei numa fábrica, numa indústria, e tinha comitê de empresa, tinha síndicos, tinha representantes do pessoal. Bom, são os corpos intermediários. Quais são os corpos intermediários em nossa comunidade de vida? Os guardiões, o conselho geral, o conselho da casa e os vários responsáveis. Podemos falar isso de corpos intermediários. Compêndio número 168, que o bem comum possa ser conseguido com o contributo de todos os cidadãos, o indivíduo humano, a família, os corpos intermediários, não são capazes, por si próprios, de chegar a seu pleno desenvolvimento. Daí ser necessário as instituições políticas, cuja finalidade é tornar acessível às pessoas os bens necessários, materiais, culturais, morais e espirituais, para levar uma vida verdadeiramente humana. O fim da vida social é o bem comum historicamente realizável. Então, dentro da sociedade, nós devemos ter a liberdade de ser uma organização religiosa, filosófica, uma organização fraterna, como qualquer outra realidade que existe na sociedade. E, enfim, o quarto e último parágrafo dessa formação desse mês, os lugares da humanização da doutrina social. Aonde a doutrina social deve atingir sua mensagem? 7 lugares, são 7. A família, em primeiro lugar. É o lugar de encarnação inicial. Cada um nasce numa família, numa cultura, numa nação, no meio social, que vai determinar a pessoa. A família, a primeira célula, como você diz, da nação. E por isso que cada política deveria considerar o núcleo da família como a pedra principal da sociedade. Porque se começamos a desintegrar a família na sua identidade, todo o resto da sociedade risca de ter um desequilíbrio. Então, a família é o lugar da encarnação inicial. Citação do compêndio número 209, a família delinea-se no desígnio do Criador como lugar primário da humanização da pessoa e da sociedade, o berço da vida e do amor. E por isso que todas as graças familiares são importantes a bem sublinhar, como também as feridas são feitas no meio, nossas feridas principais são vividas a partir da família. As graças e as feridas, não é só de um lado, mas os dois. É importante fazer uma leitura justa e equilibrada do que recebemos a partir da família. Lugar de humanização. Segundo, o trabalho. Trabalhar para os outros, uma coisa boa que cada pessoa pode construir através desse trabalho, a sua dignidade própria, através do trabalho. Número 256, o trabalho pertence à condição originária do homem e precede a sua queda. Não é, portanto, nem punição, nem maldição. Este se torna fadiga e pena por causa do pecado de Adão e Eva, que quebranta o seu relacionamento confiante e harmonioso com Deus. Mas o trabalho não é uma punição. Alguma vez podemos ver que
algumas pessoas consideram o trabalho como uma punição, né? E vão buscar uma coisa que será um trabalho leve para escapar à punição, né? E para não ter uma punição pesada. Mas o trabalho não é uma punição. Ele se torna pesado a partir do pecado, né? Não é? No projeto de Deus é uma colaboração com Deus. O trabalho é uma colaboração com a obra de Deus e com a harmonização entre os homens. Terceiro lugar, a vida econômica. São pessoas que devem ter mais consciência do custo da vida, né? E a dimensão econômica é bom de verificar como eu me responsabilizo com isso, né? Compêndio número 248. O dinamismo da vida econômica, por outra parte, se desenvolve com a iniciativa das pessoas e se realiza segundo círculo concêntrico, em rede cada vez mais vasta de produção e de troca de bens e de serviços, que envolve em medida crescente as famílias. São troca. Você vai comprar pão, bom, vamos dar dinheiro para comprar o pão e uma troca de serviços. Eu vou ajudar essa loja de pão, né? E eu vou receber, mas é uma troca de serviços. Isso é interessante porque nos provoca a maneira de receber os dons. Hein? Os dons não são obrigados. Não somos obrigados a receber dons, mas podemos pedir dons na medida que oferecemos um trabalho efetivo. Se eu trabalho por Deus, se eu trabalho na evangelização, eu vou pedir a ajuda da providência. Mas devemos ser justos. Se eu não faço grande coisa, se eu não trabalho muito, eu vou pedir a Deus de me oferecer o pão de cada dia. Eu mereço realmente. Hein? Então, são considerações que devem tocar nossa consciência um dia sobre a dimensão econômica. A família, portanto, há de ser considerada, contudo, ou direto, como protagonista essencial da vida econômica. Você é protagonista da vida econômica da comunidade? Você tem quantos padrinhos para sustentar a comunidade? Parece que hoje existem irmãos que têm entre 10 ou 50 reais de padrinho por mês. Mas eu não poderia viver com essa meta, sabendo que em cima de minha cabeça são ajuda de 50 reais por mês. Mas como eu vou viver? Em qual país eu vou viver com 50 reais por mês? Então, eu devo sacudir não sei o quê para buscar padrinho para me ajudar a missão. Eu vou trabalhar na missão, eu vou pedir que as pessoas me ajudem na providência divina para reconhecer minha missão, meu trabalho na missão, na salvação das almas. Parece que é a mesma coisa com seminarista, que não tem mais que 50 reais por mês de padrinho. Como a comunidade vai viver no futuro se temos esse tipo de coisa que aparece nos relatórios? Irmãos, lá falta uma encarnação, uma consciência da doutrina social da igreja, da comunidade e do mundo. É uma falta, é um pecado social que atinge a comunidade. Então, espero que essa questão da responsabilidade que trabalhamos esse ano vai ajudar a buscar soluções. Se você não encontra padrinho, você vai fazer o quê então? Você vai propor um novo serviço à comunidade, talvez. É bom de ter criatividade, hein, para dizer, não temos retiro presenciais. Como vamos viver? Como a casa vai viver? Isso não é só a responsável que deve pensar. É todo mundo que deve juntar sua criatividade, suas inspirações, sua imaginação para servir esse bem comum. Depois, quarto lugar é da humanização
a comunidade política. Bom, talvez não somos muito diretamente, mas seria bom que tenhamos uma consciência política, sobretudo quando vamos votar, fazer as eleições dos políticos. Organiza o poder de decisão com a defesa dos mais fracos e orienta a economia, os políticos que vão também fazer propostas de novas leis que vão votar a economia. O Papa dizia há pouco tempo, a economia, a parte das finanças da saúde, esses últimos anos era muito fraca. Agora a pandemia, eu acho que vai dopar o investimento na saúde. Mas o investimento para a defesa nuclear, a defesa militar, era bem mais importante. Então, tem um problema, é um desequilíbrio na vida do mundo, se os políticos vão investir bem mais na defesa militar que na saúde, por exemplo. E o compêndio vai dizer, a igreja não se confunde com a comunidade política e nem está ligada a nenhum sistema político. A igreja nunca vai dizer, você vota Bolsonaro. Ou não vai dizer, você vota o adversário de Bolsonaro. Não, a igreja nunca vai poder fazer isso. Ela não tem implicação direta na política e não vai influir. E por isso que muitas vezes as pessoas pressionam a igreja, mas é bom de saber qual é a postura da igreja com os partidos políticos. A comunidade política e a igreja, no próprio campo, são efetivamente independentes e autônomas uma em relação à outra. E estão ambas, embora a diferentes títulos, ao serviço da vocação pessoal e social dos mesmos homens. Pode-se antes afirmar que a distinção entre religião e política é o princípio da liberdade religiosa que constitui uma aquisição específica do cristianismo de grande relevo no plano histórico e cultural. A liberdade religiosa deve ser respeitada. Quinto ponto, a comunidade internacional que deve organizar a harmonização entre várias nações. Eu deixo você ler essa referência. Depois, o sexto ponto, proteção do ambiente, a dimensão ecológica, que o Papa Francisco se engajou muito lá com a sua encíclica Laudato Si, que faz parte. Você pode ver que não é o Papa Francisco que se envolve na ecologia. Algumas vezes podemos criticar esse Papa, mas não é uma questão atual a ecologia, porque faz parte do compêndio de 2004. O Papa Francisco não era Papa nessa época, que diz que é o sexto ponto de lugar da humanização. A ecologia faz parte. O Papa Francisco não foi um Papa que tem ideias de esquerda, de marxismo, não sei o quê, que influenciou ele para falar. Não, o compêndio de 2004 diz que a proteção do ambiente é considerada como uma questão da igreja. Cuidar da criação, cuidar do homem, a ecologia integral que o Papa Francisco promove deve ser no coração de nossa fé, da doutrina social, de nossa vida cristã. Faz parte. A empresa deve ser uma comunidade solidária, não fechada nos interesses corporativos, tender a uma ecologia social do trabalho e contribuir para o bem comum, para salvaguardar no meio ambiente natural. Então faz parte. Não é uma coisa à parte, não é marginal. Faz parte das questões de nosso tempo. E cada vez que são grandes questões do tempo, como dizemos do Papa Leão XIII, na época dos trabalhadores, no início do tempo das grandes empresas, o Papa Leão XIII foi o primeiro a dizer devemos ter uma posição do trabalho dessas pessoas, do trabalho social, como fazer para ajudar essas pessoas.
Enfim, o último lugar de humanização, a promoção da paz. É um requisito indispensável para que todos os espaços se realizem. A paz é o grande serviço dos cristãos. A paz que vem de Cristo, que vem da cruz de Cristo, que vem do sangue de Cristo, como diz São Paulo aos Efésios. A promoção da paz do mundo é parte integrante da missão com que a Igreja continua a obra redentora de Cristo sobre a terra. Cristo, sinal e instrumento de paz no mundo e para o mundo. A promoção da verdadeira paz é uma expressão da fé cristã. Você concorda ou não? Então, você deve concordar com todos os outros pontos também, que faz parte da expressão da fé cristã. Então, para resumir o que falamos, falamos dos fundamentos da doutrina social, são 3. Respeito da vida, dignidade da vida humana, a visão personalista da pessoa humana. Falamos dos valores da doutrina social, verdade, liberdade, justiça, paz. Você concorda até lá? Terceiro capítulo, os princípios da vida da doutrina social. São 5. Bem comum, declaração universal dos bens, subsidiariedade, você se lembra de Vanson e sua família, solidariedade e os corpos intermediários. Você se lembra que em nossa comunidade tem corpos intermediários. Bom. 4º capítulo, os lugares de humanização da doutrina social. Em primeiro, a família. Segundo, o trabalho. Terceiro, a vida econômica. 4, a vida política. 5, a vida internacional. 6, a ecologia. 7, a promoção da paz. Se vivemos isso, eh bien, somos cristãos da doutrina social. Se tem 1 ponto, 2 ou 3 que eu não tive consciência na minha vida de fé, na minha vida espiritual, bom, é tempo de entrar nessa consideração, nessa consciência. Mas é bom que fizemos um check-up dessa vida social em relação com nossa vida de fé, nossa consagração, nossa vida espiritual, nossa vida em Deus. Que nosso Senhor nos abençoe e abençoe os projetos de nossa comunidade, tudo que... Eu acho que essa pandemia será como um vulcão. Um vulcão é uma coisa que destrói muito ao redor. A pandemia destrói muita coisa. Mas depois do vulcão, é uma terra fértil. As coisas brotam depois do vulcão com grande fertilidade. É uma terra fértil. Então devemos, depois dessa pandemia, receber criatividade, iniciativa, novas dimensões, também sociais, considerando os mais pobres, considerando as pessoas de nossas famílias que sofreram, considerando essa vida social. Eu acho que nossa comunidade vai receber novas criatividades depois desse tempo que vivemos. Que assim seja, que o Senhor abençoe cada um de nós e nossas realidades. Não há amor maior do que dar a vida pela salvação das almas. Todas as nossas ações devem visar o amor de Deus. Falar de Deus, desejar a morte para estar face a face com o Senhor, com o Senhor. Quem ama se entrega, consome-se em tudo, busca a vontade do amado, a vontade do amado.